Um dos heróis dessa fantástica excursão é Gerson Lins de Miranda, o Guabeirinha. Hoje, aos 75 anos de idade, Guabeirinha vive quase esquecido no humilde bairro do Jardim Paulista, na periferia do Recife. O ex-jogador ainda se lembra daquele jovem de pouco mais de 20 anos que embarcou no vapor Pará junto com seus companheiros de time e deixou o porto do Recife na madrugada de 2 de janeiro de 1943. Quando o senhor soube que o senhor tinha sido escolhido para fazer parte da delegação do Santa Cruz, que ia fazer essa excursão até Manaus, o que o senhor sentiu, seu Guabeirinha? Chorei que sou menino. É que eu não conhecia Manaus nem Belém, chorei mais do que menino. Por quê? De alegria. Porque eu não conhecia o Brasil, só conhecia Pernambuco, até Alagoas, somente Paraíba. E para mim ir até Belém do Pará e depois Manaus, foi uma alegria que eu chorei, né? Os outros jogadores também tiveram a mesma reação? A mesma reação. Seu King, seu Papeira, seu Rubinho, e Salvador, que viajou para o Náutico, depois foi para a América. Lá naquela época, em 1943, o ano dessa excursão, o senhor já tinha viajado de navio? Não tinha não. Para Ia mim, ser a sua primeira vez? minha viagem de navio, foi em 1943. O início da viagem foi marcado pelo medo. O fantasma da Segunda Guerra Mundial havia chegado às costas do Brasil sob a forma dos temíveis submarinos alemães. Era tempo da guerra. O navio tinha que andar apagado, só era as máquinas que movimentavam o navio, na luz não tinha. É aquele breu. Aquele breu, Dava medo? Demais. Porque até pra gente ir fazer refeição à noite, no jantar, quando não fazia às 5 horas, para fazer às 6 horas, tem que acender a luz. Ninguém comia às 6 horas, tem que comer às 5 horas. Diz a história dessa viagem que vocês não dormiam nos camarotes lá embaixo, dormiam nos convés? No convés, Por que? Com medo do navio ser bombardeado e no camarote as portas se prendiam. Então a gente dormia, eu não dormia no convés, como os outros dormiam no convés. Ficava o colchão e se dormia nela. E dava para dormir tranquilo? Dormia tranquilo, graças a Deus. Não havia nada. Escoltado por 2 navios da Marinha de Guerra, o vapor Pará navegou pelas águas do Oceano Atlântico com seus atemorizados passageiros. A excursão só iria terminar em Manaus, com escalas e jogos contratados em Natal, Fortaleza, São Luís e Belém. Em Fortaleza e em São Luís vocês ganharam todos os jogos? Todos os jogos. O mais ruim mesmo só foi em Belém. Que eu fui jogar com o Clube do Remo. E o Paysandu era, como se diz na gíria, o desemprego, que era 2 clubes muito bons dentro de Belém. Agora, um dos maiores erros foi não ficar em Belém. Eu me sinto bem porque tinha um coronel Barata naquele tempo que era interventor, me convidou, eu fui ao Palácio do Governo, conversei com ele pediu para eu ficar, eu com amor a Pernambuco, que tem, gosto de minha terra, não vou dizer que não gosto, aí eu fiquei em Belém. Os que ficaram em Belém, eu acho que estão melhor que eu. Mas, vocês foram bem recebidos lá em Belém quando chegaram? Muito bem recebidos, muito bem mesmo. Ninguém foi em Belém, teve tratamento diferente de educação, de maneira alguma. Eu digo com toda seriedade, me desculpe a minha expressão, como eu não me... Foi um povo mais educado que eu encontrei no Brasil. Foi o paraense. Enquanto Santa Cruz prosseguia em sua viagem, a guerra cobria de sangue a Europa e o norte da África. As batalhas escreviam as manchetes dos jornais do Recife. Mesmo assim, torcedores e as famílias dos jogadores nunca ficaram sem receber notícias da excursão. Depois dos jogos em Belém, a delegação do Santa Cruz partiu para Manaus. A embarcação que levava os jogadores era o navio Gaiola Capitão Assis. A viagem pelo rio Amazonas não sai das lembranças de Guabeirinha. De Belém, o navio seguiu viagem até Manaus, mas vocês trocaram de navio, pegaram um navio Gaiola. Era o navio Gaiola, que é muito bom. A gente
Só não é muito bom pela seguinte maneira, porque o navio gaiola leva animal, leva tudo ali dentro do navio gaiola, tem a separação do povo de viagem, dos passageiros, mas leva animal, é sujeira, não limpam bem. Não é um navio como esses navios que nós temos aqui no estado de Pernambuco, né? O navio gaiola é uma sujeira tremenda. E foi uma viagem demorada de Belém até Manaus? Demorou. Eram uns 10 dias subindo o Rio Amazonas. Pelo Rio Amazonas, quando subindo ele, o navio se andava um quilômetro por hora, andando muito. Água atrás. E como é que vocês faziam para passar o tempo nessa viagem de Belém a Manaus? Jogar dominó, jogar baralho. O que não jogava nada disso, eu ia, como é o nome, ia dormir. Eu mesmo não gosto de jogar, né? Aí eu ia dormir. O que vocês comiam nesse navio gaiola que foi para Manaus? A maior comida que nós tínhamos era carne de galinha. Somente. Carne de boi não tinha, carne de porco não tinha, só era galinha e peixe. Era isso, era somente essa comida. Com macarrão, o arroz, era comida era essa. E uma lapadinha de vez em quando lá no bar? Aí eu tomava, como é o nome, eu saía escondido, eu era a segunda pessoa de seu José Mariano Carneiro Pessoa, que é o Palmeiras. Ele confiava muito em mim, e era o capitão da equipe. Mas na hora que saía um cozido, então eu tinha que ir tomar uma lapadinha para beber. Abri o apetite, consegui na gira, né? Então que está assim, quando eu estava quase, botei a cachaça na boca assim, e o Palmeiras chegou e me chamou um nome que eu não vou citar porque eu estou gravando. Aí eu fiz, joguei fora, eu disse, seu nego, você é vergonha? Você tomou cachaça? Eu digo, não, é a garganta que está doendo, eu vou curar com cachaça. O que o senhor se recorda de Manaus, quando vocês chegaram lá? O cais flutuante. A maior beleza de Manaus era o cais flutuante, que aqui no Brasil não tem. Porque dizem eles, que eu cheguei a perguntar, que é muito profundo o Rio Negro, então o cais é flutuante, né? Tem hora que ele está lá embaixo e tem hora que ele está lá em cima, né? Na cidade a gente vê, quando o rio seca, não se vê o cais. Era uma espécie de outro mundo para o senhor? É de outro mundo, eu fiquei tão tão abismado em Manaus, que eu não sei, não tinha palavra para agradecer os amazonenses, né? Foi um dos erros da minha vida não ter ficado em Manaus e ficado em Belém. Mas graças a Deus estou aqui contando a história, e graças aos senhores, que isso para mim é uma grande coisa, é melhor do que dinheiro. Vim fazer uma reportagem comigo, que eu vejo muitos craques mais nome do que minha pessoa, e não tem a cobertura que os senhores me dão. A derrota no primeiro jogo em Manaus, diante do Olímpico, foi recompensada por 2 goleadas nas partidas seguintes, 6-1 contra o Nacional e 5-1 contra o Rio Negro. Essas vitórias poderiam ter marcado o final feliz da excursão do Santa Cruz ao norte do Brasil. Na volta para Belém, descendo o Rio Amazonas, os jogadores nem imaginavam que a sombra da morte rondava o vapor Fortaleza. Foi em Manaus que começaram os problemas da excursão? Da excursão foi em Manaus, né? Houve aquela morte de dois, né? O que aconteceu? Sebitice. Seu tio teve sebitice, seu papel teve sebitice, seu Gerson Luiz Miranda, que é guardeirinha, teve sebitice. Passei 40 dias no hospital português em Belém, seu tio morreu, seu Pateira morreu e seu Gerson Luiz Miranda, que é minha pessoa, estou aqui contando a história. Quer dizer, vocês começaram a fazer a viagem de volta doentes? Doente, de volta doente. O que o senhor sentia, hein, seu Governo? Febre que delirava. Tinha hora que eu não sabia o que estava dizendo. Perguntava uma coisa e dizia outra diferente. Aí delirava demais. Chegava a ter febre de 45 graus. Uma coisa incrível. Foi a pior doença que eu vi no mundo, foi a tal sebitice, até hoje.
Não sei se existe outro. E quando chegou em Belém do Pará, o senhor foi medicado, atendido no hospital? No hospital português. O senhor, o King e o Papeno? E eles faleceram e eu estou aqui contando a história, graças a Deus, né? É destino de Deus, que tinha que morrer. E como é que os senhores pegaram essa fé? tomando banho no Rio Amazonas. A gente fugia da concentração, eu, King Papeira e outros mais. E ia para o Rio Amazonas tomar banho na água do Rio Amazonas, nos dedos, febre-tite. E a pegamos essa febre-tite. A febre que dá 45 graus de calor. E a recomendação do médico, qual que era para vocês? Não beber. Repouso e não beber. Eu, graças a Deus, não bebia. Mas o King e o Papeira bebia e ficaram pela minha. Eu tenho a impressão que é o destino da vida, né? Que ninguém sabe o dia de amanhã, nem o dia de hoje. O Santa Cruz não pôde deixar Belém. Por causa dos ataques dos submarinos alemães, o governo brasileiro interrompeu o tráfico marítimo. Para pagar as despesas de estadia e alimentação, o time teve que disputar mais jogos. « 28 dias depois, a navegação é liberada em águas brasileiras e o Santa Cruz, finalmente, conseguiu lugar em um navio que rumava para Recife. A escala prevista de 4 dias em São Luís do Maranhão se traduziu em mais jogos e em mais drama na aventura. Chegando em São Luís, vocês também tiveram que esperar um tempo para poder passar um outro navio, né? Outro navio. Passamos uma semana esperando o navio, porque os navios que vinham de Belém, todos eles vinham lotados, completamente cheios, não pegavam passageiros de maneira nenhuma. E naquela época não tinha ônibus por terra para vir do Maranhão para... E lá, para passar o tempo, fizeram mais alguns jogos? Passamos, jogamos, fazemos 3 jogos. Então não tinha, porque o dinheiro que o Santa Cruz recebia era pequeno. E a gente tinha que trazer 3 jogos para saldar as despesas que tinha para pagar o hotel e pagar os jogadores. Aí jogavam pela metade da renda? Da renda, para comer, pagar a gente e pagar a hospedagem. Senão não tinha como sair. Não tinha como sair. Foi uma excursão muito dolorosa, tremenda mesmo, porque o que nós passamos nessa excursão do Santa Cruz, eu mesmo era para não ter que estar contando a história. A excursão suicida do Santa Cruz só foi terminar no dia 2 de maio de 1943, inacreditáveis 4 meses depois do seu início. Os jogadores chegaram em Recife como sobreviventes de uma excursão marcada pelo futebol, pela aventura e pelo drama. Depois de tudo que o senhor passou, naqueles 4 meses de viagem, que lições que o senhor tirou dessa excursão? A lição que eu tirei dessa excursão é ter medo de viajar. Fiquei realizado com a morte dos meus companheiros, que tem horas que eu quero sair daqui para ir em Casa Amarela. Eu fico com medo de acontecer qualquer coisa comigo. A delegação foi recebida com uma certa apreensão, ansiedade, inclusive pelos familiares, porque sabia que 2 haviam morrido e então houve uma certa apreensão. Não houve aquela euforia toda quando chegou uma seleção, você vê no aeroporto, pelo meio de comunicação, por ter vindo de trem e não saber quando é que o trem chegava.